Olá, turma. Vamos aqui dando continuidade às nossas aulas de revisão, certo? Na última aula a gente revisou aí o capítulo sobre porcentagem, as suas transformações, como calcular a porcentagem em cima de um número, juro simples e juro composto, tá? Agora iniciamos a revisão do capítulo sobre ângulos. Então, nesta aula eu vou orientar vocês, apontar para vocês os conteúdos principais que estarão na prova, nessa avaliação, tá? Para começar, classificação dos ângulos, extremamente importante. Então, vamos lá classificar. Eles são classificados da seguinte maneira: eu classifico um ângulo agudo quando ele for menor do que 90 graus. Qualquer número menor do que 90, 89,9 é menor do que 90, correto. Então eu classifico ele como ângulo agudo, certo? Ângulo reto, um ângulo igual a 90 graus, certo? Que geralmente é representado por esse quadrado de um ponto no centro. Então o ângulo de 90 eu classifico como ângulo reto. Ângulo maior do que 90, classifico como obtuso. 90,1 maior do que 90, então eu classifico como obtuso, certo? E um ângulo igual a 180, que é meia volta, certo? Meio círculo, eu classifico como ângulo raso. Extremamente importante essa classificação para vocês, tá bom? Então vamos ver agora o que são ângulos complementares. Ângulos complementares, pessoal, são dois ângulos que formam um ângulo de 90 graus. Então note aqui, eu tenho uma figura, num total eu tenho um ângulo de 90, mas esse ângulo está dividido em dois, independente da medida deles. Se juntos formam um ângulo de 90, eu digo que são complementares. Então vamos aqui, eu tenho um ângulo de 60 e 30. 60 mais 30 é 90, então eu digo que eles são complementares. Uma outra forma que vai ser cobrado, eu dou apenas um único número, por exemplo, que tivesse apenas 60 e aqui x, eu pediria para você achar o valor de x dizendo que eles são complementares. Então você ia achar o valor que faltava para 60 completar o ângulo de 90 graus, tá bom? Então não confundam, ângulos complementares juntos formam um ângulo de 90 graus. Já os ângulos suplementares juntos formam um ângulo de 180 ou raso ou meia volta. Então vejo aqui, eu tenho 135, o outro é 45. Eles dois juntos formam 180 graus. Da mesma forma, poderia cobrar, dar um único ângulo e pedir para você achar o outro dizendo que ele era suplementar. Então você ia pegar 180, subtrair e encontrar o valor que faltava, tá bom? Então complementar é o que falta para 90, suplementar é o que falta para 180. Vamos seguindo. Ângulos congruentes. O que seria ângulos congruentes, pessoal? Seria ângulos iguais. Então veja que aqui eu tenho dois ângulos, ACB e DFE, ambos são 40 graus. Então eu posso dizer que são ângulos congruentes. Uma outra forma de cobrar isso na prova é eu dar apenas um valor de um ângulo, dizer que eles são congruentes. E você ia ter que lembrar que congruências são ângulos iguais. Então o outro ângulo teria que ter o mesmo valor que o anterior, tá certo? Então ângulos congruentes são ângulos iguais. Dando seguinte aqui a nossa revisão, outro tópico importante que vai estar na prova são ângulos opostos pelo vértice. Lembrando também que isso é uma revisão, que todo esse conteúdo já foi visto, já foi feito atividade. Essas aulas são apenas para orientar você melhor do que vai cair na prova. Ângulos opostos pelo vértice, quem lembra, são ângulos iguais. Então vejam, eu tenho duas retas, né, em um ponto em comum, que eu chamo de vértice, e os ângulos opostos por esse vértice são iguais. Se eu digo que do lado esquerdo vale 60 graus, obrigatoriamente do lado direito tem que valer 60 graus. Uma outra forma de eu cobrar isso é dar um ângulo, né, e pedir para você achar o outro, sabendo que eles são iguais, certo? Ou pedir para você encontrar o valor da variável, assim como as atividades que a gente já viu. Então, revejam aí as atividades, revejam as aulas, mais exemplos sobre esse conteúdo que com certeza vai estar na prova de vocês. Transformações de ângulos, né? Eu mostrei para vocês nas aulas que o ângulo pode ser medido em graus, minutos e segundos, e que 1 grau equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos. Dessa forma, eu consigo realizar as transformações da seguinte maneira: de grau para minuto, multiplico por 60, de minuto por segundo, também multiplico por 60.
Se eu quiser refazer, né, fazer a volta de segundo para minuto, minuto para grau, eu vou dividindo por 60. Exemplo, 2 graus equivale a quantos minutos? Basta eu pegar o 2 e multiplicar por 60, eu vou encontrar o valor de 120. Então, 2 graus equivale a 120 minutos. Essas transformações também estarão na prova de vocês. Certo? E por último, pessoal, certeza está na prova de vocês, são as operações com ângulos. Relembrem, porque eu vi com vocês adição, subtração, multiplicação e divisão. Então eu posso cobrar qualquer uma dessas 4 operações para vocês. Aqui eu trouxe um exemplo de adição. O que é que você tem que lembrar? Segundo só soma com segundo, minuto apenas com minuto e grau apenas com graus. Então aqui eu tenho 28 graus, 16 minutos e 35 segundos, mais 10 graus, 40 minutos e 25 segundos. Ao somar eu vou ter 35 mais 21, 56 segundos. 16 mais 40, 56 minutos. 28 mais 10, 38 graus. Somou, ok. Porém, pode acontecer que, ao somar os minutos, os segundos e os minutos, pode ultrapassar de 60. Então, você tem que fazer a transformação. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Então, aqui eu tenho 3 graus, 11 minutos e 5 segundos, mais 5 graus, 55 minutos e 57 segundos. 5 mais 57 vai dar 62, ou seja, passou de 60. Então, esses 60 segundos eu vou transformar em 1 minuto e o que sobrou vai continuar segundos. Sobrou 2, fica 2 segundos, sobe 1 minuto. Então, 11 mais 1, 12. 12 mais 55 dá 67. Também passou de 60. Então, esses 60 minutos eu vou transformar em 1 graus. E esses 7 minutos que ficou continuam em minutos. E por último, 7 mais 5, 8, mais 1 grau que subiu, 9 graus. Então, preste atenção nestes detalhes. Então, pessoal, para essa aula, revisão do capítulo de ângulo, basicamente é este conteúdo que eu vou cobrar na prova de vocês. Então, revejam aí as questões, atividades. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo que eu estarei tirando a sua dúvida, tá bom? Então, estudem e uma boa prova a todos. Até a próxima.